Eu tenho uma bomba. A Europa quer proibir turistas. Isso mesmo que você ouviu. A quantidade massiva de turistas lá no continente europeu está fazendo diversas cidades de diversos países a repensarem a forma de fazer turismo. O turismo excessivo atrapalha não só a população, como também os governos locais. Muitos lugares que antes o slogan era "venham nos visitar", atualmente tem sido um "não, por favor, fiquem longe da gente". Vamos comigo entender melhor isso? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal e eu tenho uma notícia pra te dar. Você já parou pra pensar que a sua viagem dos sonhos pode ser o inferno pra diversas pessoas? E justamente por isso que o papo hoje aqui é um pouquinho mais sério. Então vamos comigo que eu vou te explicar tudinho o que tá acontecendo lá na Europa e é lógico que lá no final do vídeo eu vou te dar também algumas alternativas de como você pode ser um viajante um pouco mais consciente e, claro, continuar visitando a Europa. Afinal, a Europa tá abarrotada de turistas e tá fazendo com que os governos locais repensem muitas coisas, inclusive que adotem medidas drásticas. Principalmente nas cidades mais visitadas que eu vou citar aqui nesse vídeo. E dentre essas medidas estão a proibição de turistas, multas e impostos muito mais elevados para esses lugares que recebem turistas excessivamente. Além, é claro, dos altos preços que os próprios monumentos e experiências e museus acabam colocando também para acabar evitando um pouco de turistas nesses lugares. E o que é muito doido, porque em muitos destinos turísticos lá da Europa, a economia local, a renda que eles recebem com o turismo, passa às vezes de 10%. Mas será que vale mesmo a pena todo esse dinheiro entrando em contrapartida com todo o ruim que faz para a população local e para a cidade visitada? A verdade é que a população local da Europa tá bem cansada, tá de saco cheio mesmo. E ao invés de fazer propagandas para atrair mais turistas, eles estão fazendo o total oposto e estão pedindo que as pessoas não visitem lá. Dois grandes destinos que são clássicos nesse ponto são Amsterdã e Veneza. E são os que atualmente estão adotando as práticas mais drásticas. Para você ter ideia, Amsterdã é uma cidade que conta com menos de 1 milhão de habitantes. E ela está recebendo atualmente cerca de 1,5 milhão de turistas por mês. Tem noção disso? É mais gente visitando do que gente morando. E a principal medida tomada lá por Amsterdã é que a cidade já não tá mais aceitando navios de cruzeiro, justamente pela quantidade de turistas que chegam para passar apenas algumas horas na cidade. E é claro, né, fumar aquela ervinha famosa, que eu não vou citar o nome aqui, nas ruas já é bem proibido por lá e não pode por lei. Se você for pego na rua fumando aquela ervinha famosa, pode ser que você tenha um problema gravíssimo por lá. E além desses dois problemas, a cidade também tem adotado uma campanha antiturista, principalmente voltada para britânicos e homens de 18 a 35 anos, que buscam a cidade apenas para fazer festa. Amsterdã é uma cidade que tá num claro movimento de afaste-se da gente, por favor, a gente não quer mais turista por aqui. Já Veneza, como a gente já sabe há bastante tempo, está tão cheia que os pequenos becos e as pontes lá da cidade estão lotadas de turista, com trânsito mesmo a pé, de você ter que andar numa velocidade super baixa de tanta gente que tem por lá. Por esse e muitos outros motivos, a cidade recentemente adotou uma prática de cobrar uma taxa de turismo de 3 a 10 euros por pessoa. E além de Veneza e Amsterdã, outra cidade que está sofrendo bastante também com a quantidade excessiva de turistas é Atenas, principalmente no principal atrativo da cidade, que é a Acrópole. Mesmo se você comprar um ingresso antecipado de cerca de 2 meses ou até menos, enfim, a chance de você ficar pelo menos 2 horas na fila para entrar na Acrópole é muito grande. E isso é ruim para todos os lados, começando pela degeneração do monumento, passando pelas pessoas locais que acabam tendo bastante dificuldade de viver a vida normal mesmo por conta do fluxo enorme de turistas, dentre muitos outros problemas que a população local vai ter por conta desse excesso, e também é lógico para você, turista, que vai acabar tendo uma experiência super frustrante lá na Acrópole e também na cidade de Atenas. E essas 3 cidades que eu citei aqui são apenas alguns dos exemplos. Outras cidades também estão começando a adotar algumas medidas mais drásticas para diminuir a quantidade de turistas. Cidades como Roma, Barcelona, Dubrovnik, Praga, Budapeste, aquele Mont Saint-Michel, aquele castelo lindíssimo lá no norte da França, Saint-Tropez e diversas outras cidades europeias já estão pensando em implementar algum tipo de imposto, multa ou enfim, alguma medida específica para diminuir esse excesso de turistas. Lisboa também está sofrendo demais, principalmente com a moradia local das pessoas que moram na cidade. Principalmente por conta dos aluguéis de temporada que acabam forçando as pessoas que moram na cidade mesmo, os lisboetas, a irem para fora da cidade, a morarem fora de Lisboa. Vou te dar um exemplo bem didático aqui de Lisboa. O salário mínimo de Portugal é de 760 euros. E existem alguns apartamentos ali no centro de Lisboa, na parte mais turística e também na cidade como um todo, que os aluguéis de um apartamento de 1 quarto, apenas 1 quarto, podem chegar até 1.000 euros por mês. E esse valor muitas vezes é pago por turistas ou até mesmo nômades digitais, na verdade principalmente nômades digitais, que ficam entre 1 a 2 meses em média no destino, e eles pagam esse valor sorrindo, o que é
péssimo para a população local. Enquanto os nômades e os turistas estão felizes da vida desfrutando da cidade turística, que logo logo vão embora, os moradores locais são forçados a deixar o centro da cidade, a deixar a cidade de onde eles vieram, de onde eles nasceram, cresceram e tudo mais, e ficar longe dos próprios trabalhos e ficar longe de absolutamente tudo, justamente por conta desse altíssimo valor que é impagável, que não tem como pessoas locais paguem por esse aluguel mensalmente. Mas o nome disso a gente já sabe, se chama gentrificação. Tá, Nuni, beleza. Entendi o que você quer dizer, mas o que eu posso fazer? Eu vou ter que parar de visitar a Europa? Bom, vamos entrar aqui num assunto que eu costumo falar bastante aqui no canal, que é... Bom, a Europa é um continente gigantesco e o que você principalmente pode fazer é olhar um pouquinho pro lado. Simples assim. Justamente por ser um continente enorme, com diversos países e muitas cidades incríveis pra você visitar, você pode de repente dar um passinho à frente e começar a visitar fora do óbvio, fora do tradicional, do que a gente já tá acostumado a ver por aí, principalmente nas redes sociais, porque, vamos lá, eu tenho uma crítica enorme aqui a se fazer, principalmente pro Instagram, porque ele sim contribui com esse turismo excessivo em diversos lugares do mundo. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando de destinos um pouco diferentes na Europa, vou deixar eles todos aqui listados na descrição pra você dar uma olhada depois que você terminar esse vídeo aqui. Acabou de chegar de paraquedas aqui no canal? Aproveita pra se inscrever e me acompanhar mais por aqui. É lógico que você pode continuar indo pra Europa, não tem problema nenhum, mas a minha dica é que você busque por destinos diferentes. Ao invés de você ir pras principais capitais e pras principais cidades do país, vá um pouquinho a fundo. O interior de todos os países da Europa, e eu te garanto, porque eu já conheci algum deles, é tão bonito quanto as principais cidades e as cidades mais conhecidas por turistas. Você com certeza vai encontrar destinos incríveis, inacreditáveis mesmo, que são realmente incríveis pra você visitar. E todos esses destinos vão ser muito menos visitados, o que vai ser bom pra todos os lados. Primeiro pra população local, que tá recebendo mais gente, tá fazendo o dinheiro daquela cidade girar um pouquinho mais, tá levando dinheiro pra aquela cidade, o que é ótimo tanto pros moradores locais quanto pra própria economia da cidade mesmo. E eu não tenho dúvidas que a tua experiência vai ser ainda mais autêntica e ainda mais proveitosa, porque você vai ter mais espaço, você vai ter coisas diferentes pra conhecer, você provavelmente vai estar até mais interessado, porque vão ser coisas que você não vai ter visto tanto assim nas redes sociais. Quem aí nunca passou por um lugar que parecia que já tinha visitado porque já viu tantas e tantas fotos aí nas redes que acabou ficando meio batido, sabe? Então, em cidades menores, menos conhecidas, você não vai ter esse tipo de experiência. Os moradores locais com certeza vão te receber de braços abertos, justamente porque pra eles vai ser muito positivo. E uma parte muito boa também é que você vai encontrar monumentos sem filas, com preços bem mais acessíveis, não só monumentos, como também hotéis e restaurantes mais acessíveis pro bolso de todo mundo. E por fim, também vai deixar as cidades que sofrem com excesso de turismo ou overtourism muito feliz também, porque vai diminuir um pouco o fluxo daquela cidade, suavizando então os impactos negativos que o excesso de turismo traz para os locais. Bom, esse vídeo, na verdade, eu já venho falando sobre esse assunto há bastante tempo e eu gosto muito desse assunto, muito mesmo, mas esse vídeo em específico, ele foi feito com base numa matéria que saiu no The Guardian. Vou deixar a matéria aqui embaixo, o link dela, na descrição para você ler se você tiver interesse. A matéria é realmente muito boa e fala um pouco mais a fundo do que eu falei aqui, dá alguns outros exemplos também, e é muito bacana você ler essa matéria. Se você não souber ler inglês, você pode traduzir toda ela pro português, você com certeza vai entender toda ela. Mas enfim, por hoje é só. Eu espero muito que você tenha gostado dessa reflexão que de vez em quando eu trago por aqui. E se gostou, aproveita para deixar o seu like, compartilha com seus amigos, que é muito importante aqui pro canal. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.